aqui em algumas regiões onde tem muita umidade, começa a aparecer o lodo. Exatamente, pessoal. Musgos, líquens, é uma formação lodosa, é uma formação semelhante ao lodo. Tranquilo, pessoal? Dúvida dessa formação? Nenhuma? Ótimo. Segunda formação, taiga. Ok? Taiga. Onde é que aparece essa formação vegetal? Um pouco abaixo da formação de tundra. Essa formação de taiga está próxima aos 50 graus de latitude. Onde é que nós vamos ter esta formação? Olhe o mapa inferior e você vê que ela aparece lá na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos, desce pela área da Escandinávia, vai pela Rússia. Pessoal, observe que ela preenche todos os continentes. Professor, então ela é imensa, né? É. Característica importante dessa formação, qual é? Maior formação florestal de coníferas. A taiga siberiana é conhecida como a maior formação de coníferas do globo. Professor, onde é que vai ficar essa taiga siberiana? Lá na Rússia. Ok? Tranquilo? Essas características podem ser, o tamanho dela, qual é o tamanho? Grande porte, portanto ela é o quê? Arbórea. Arbórea. Professor, tem alguma outra denominação dessa vegetação de taiga? Tem. Floresta boreal. O que é que significa esse termo boreal? Boreal é a mesma coisa que norte. Boreal é a mesma coisa que norte. E o outro termo qual é? Floresta de coníferas. Professor, por que coníferas? Olha essa imagem paralela. Você vê que é um pinheiro. Qual é a forma dele? Semelhante a um cone. Então nós vamos encontrar formações de pinheiros, formações de coníferas. Essa outra espécie aí, tem uma copa fechada, tá? Essa formação é uma araucária. Araucária angustifolia. Quais são as características? Ela é homogênea, ou seja, predomina uma formação, tá? Ela é do tipo arbórea. O que é que significa esse termo arbórea? Grande porte. Ela é perenifolha. O que é que significa o termo perenifolha? Vocês conhecem o rio perene? Como é que o rio é perene? É aquele que não seca. E a vegetação perene, ou seja, perenifolha, ela é sempre verde. Então, perenifolha, tá? E aí tem outro termo, aciculifoliata. O que é que significa esse termo aciculifoliata? Folha fina e pontuda, ou pontiaguda. Pessoal, final de ano, todo mundo em casa, aquele clima natalino, a família se reunindo, aí vem aquela história, né? Onde é que vai ser o Natal? Lá na casa da vovó, todo mundo quer ir pra lá, aconchego, calor. Aí sempre tem aqueles que deixam que eu monto a árvore de Natal. Como é que é a árvorezinha de Natal que a gente monta? Qual é a semelhança dela? Com um cone. Como é que é a folha dela? A folha é fina e pontuda ou pontiaguda. Portanto, a folhazinha dela é o quê? Aciculifoliada. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Formação arbórea, grande porte, homogênea, perenifolha, ou seja, sempre verde, e aciculifoliada, folha fina e pontuda ou pontiaguda. Mais um bioma, floresta temperada. Onde é que aparece? Principalmente nas zonas temperadas. Principalmente nas zonas temperadas. Se é floresta, pessoal, qual é o tamanho dela? Grande, médio ou pequeno? Ela é de grande porte. Portanto, ela é arbórea. Grande porte, arbórea.
caducifólia. Não sei se tem a ver com folha. O que é esse termo caducifólia ou caduca? Perde totalmente as folhas numa estação. Caducifólia. Qual é o termo que pode aparecer para caducifólia? Caducifólia ou tecípua. Caducifólia ou tecípua. Então, se eu falo o seguinte, ó, a bórea, você já sabe que é grande bórea. Caducifólia perde as folhas na estação. Ela é de uma zona temperada. Zona temperada possui o quê? 4 estações definidas. 4 estações definidas: o verão, o outono, o inverno e a primavera. Ok? Tranquilo? Outra característica marcante dessa formação é que na região, principalmente da Europa e Nordeste dos Estados Unidos, ela já foi intensamente degradada devido à ocupação antrópica, o uso da madeira, tá? O processo de urbanização, o processo de industrialização. Tudo isso aí fez com que as florestas temperadas elas fossem devastadas. Então nós falamos muito da devastação da floresta amazônica, mas essas formações florestais hoje, por exemplo, na área da Europa, existem pequenos bosques que a lei protege. É uma das formações vegetais do globo mais desmatada, mais degradada. Ok? Falou em floresta temperada, lembra da zona temperada que está na área da Europa, pegando também a América do Norte. Tranquilo? Pessoal, savanas. Essa imagem aí da zebrinha, olha a vegetação, ó, médio e pequeno porte, não é isso? Já vimos muito essas imagens em programas de reportagem especial sobre a África. Aqueles programas que mostram a formação vegetal africana, a formação animal da África. Nós chamamos essa formação vegetal de quem? Savanas. As savanas, vejam pelo mapa, ela aparece principalmente na África. Observe que eu falei, principalmente na África. Aparece também lá na Ásia e você vê manchas na América do Sul. Essas manchas da América do Sul, elas vão pegar o nosso país, elas vão pegar o Brasil. Então, aqui no Brasil, as savanas, ela vai receber uma outra denominação. A outra denominação da savana qual é? Aqui no Brasil é o Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro. Ô professor, estou anotando, ó. Savanas no Brasil é o Cerrado. Professor, eu já vou dizer para você logo qual é o porte, o tamanho. São 2 tamanhos. Quais são os 2 tamanhos? Médio e pequeno porte. Portanto, ele é o quê? Arbustivo e herbáceo. Tranquilo, pessoal? Ok? Moçada, vocês já escutaram a famosa frase que o Brasil é um país tropical, né? Moro num país tropical. Por quê? A maior parte do território brasileiro está dentro da zona tropical. E aí o que é que você vai lembrar? O clima tropical, ele tem 2 estações definidas. Uma estação chuvosa e a outra estação seca. Clima tropical. 2 estações. Sabe qual é a denominação que sempre vai aparecer para esta formação do cerrado? É do tipo tropófila. O que é esse tipo tropófila? É a vegetação adaptada ao ambiente de 2 estações. Professor, dá uma paradinha aí e resgata o seguinte: formação arbórea é o que, pessoal? Muito bem, pode falar, não tem problema não. Quando eu falo, aprendo mais rápido, né? Arbórea é o que? Arbustiva. Herbácea. Coisa boa escutar vocês, né? Se eu falo vegetação hidrófila, ambiente aquático,
vegetação higrófila, ambiente úmido, tropófila, de 2 estações. Se eu falo assim, plurifoliada, é o quê? Folha fina e pontuda ou pontiaguda. Ah, professor, agora vai ficar mais fácil ler a bula do remédio. Já estou aprendendo as denominações. Tranquilo? Outra coisa, outra característica nessa formação vegetal. A casca é grossa e os troncos são retorcidos. Então, quando aparecer assim, ó pessoal, veja a definição, veja as características da formação abaixo. Arbustiva, herbácea, tropófila, de casca grossa e troncos retorcidos, semelhante às savanas africanas. Aí você vai marcar que é quem no Brasil? O cerrado. Tranquilo? GG? Joinha, joinha? Beleza? Eu sou GG, joinha, né? Com J. É geografia, né? Tranquilo? Ok? GG, né? Bom, vamos lá. Outra formação vegetal. Professor, eu estou vendo aí um nome chamado freatófila. É de freio, é? Não. Olha aí, qual é um outro termo que você pode associar? Lençol freático. Então, freatófila, adaptada a áreas do lençol freático, vai buscar essa umidade, vai buscar essa água. Tranquilo? Ok? E o que é o termo coriácea? É a vegetaçãozinha de casca grossa, tá certo? Ok? Coriácea. E ainda tem características de pelo nessa sua estrutura. Professor, então ela é grossa e peluda, pode fazer essa associação. Tranquilo? Professor, e daí ainda é tortuosa. Exatamente. Tranquilo, beleza? Mais uma formação de bioma. Estepes. Onde é que nós temos a formação das estepes? As estepes, pessoal, elas estão numa zona de transição. Transição entre quem? Entre os desertos, as savanas, que nós já vimos agora, e as pradarias. É uma zona de transição, tá? Qual é a principal área de ocorrência dela? Rússia, Ucrânia e Hungria. Prestem atenção, ó. Rússia. Lá na Rússia nós temos quem? A taiga, ok? Lá na Rússia nós temos a tundra. Lá na Rússia nós temos as estepes. Olha para a formação aí, olha para a imagem do que é uma estepe. Visualizou a imagem. Então, é um bioma, se é uma área de transição, ele é um bioma com característica seca. Os verões são mais a menos chuvosos, mas são mais a menos, e os invernos rigorosos. Então, por receber essa transição climática, essa vegetação, ela começa a morrer em determinadas épocas e vai ficando com essa tonalidade amarelada. Tá certo? Então ela é herbácea, pequeno porte, rasteira, que sofre muito com a influência da maritimidade, ou seja, da proximidade dos oceanos, dos mares, tá? E também em área de transição, quando você vai puxando a região montanhosa, formação das estepes. Olha que imagem linda, campo, vegetaçãozinha rasteira, vegetaçãozinha herbácea. Às vezes você tem alguns arbustos. Então o que eu posso tirar de conclusão dessa vegetação? Gramíneas, vegetação de arbustos, vegetação herbácea. Aqui no Brasil nós chamamos de campos.